Então, vou começar aqui, hoje é o dia da tática. Preste atenção, depois que eu trouxe 3 partidas. Depois que eu passar cada partida, eu vou passar um pouco mais rápido, que eu quero voltar com vocês pontuando aqueles momentos mais críticos na tática. Agora, de início, presta atenção numa coisa, no posicionamento do bispo. O senhor tem 2 bispos. E é das brancas ou das pretas? Das pretas, ó. Observa, nós falamos isso aqui no primeiro dia do posicionamento das peças. A introdução que nós fizemos, que havia casas variadas. Havia 4 possibilidades para esse bispo. Nessa partida, vocês vão ver as 4. Não nessa partida, exatamente, né? Eu vou comentar nessa partida, depois vai surgindo ali ao longo do nosso estudo. Então, vamos lá. Isso aqui foi jogado em 2009, Campeonato Europeu de Equipes, Campeonato Europeu de Clubes. Então, Koenen e Raba. E4, C5. Cavalo F3, E6. D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo C6. Preste atenção numa coisa. Esta posição também dá para chegar. Vocês vão ver, ó. E4, C5. Cavalo F3, vocês vão ver também cavalo C6. É só uma transposição. Por exemplo, numa posição assim, dama C7. Então, viram? É só uma transposição. Importante é dar esta formação aqui. Esta formação que é a Taimanova. Então, voltando lá. Qual que é a ordem que foi aqui? E4, C5, cavalo F3. Cavalo F3, aí E6. D4, você toma D4, cavalo D4, cavalo C6. Cavalo C3, dama C7. Pronto. Exatamente aquela posição, só que com o diferencial que eu fiz o quê? Eu, na outra posição, eu inverti, coloquei o cavalo antes. Tá certo? Chegando aí nosso amigo Igor. VG 613 também está entrando na sala. Legal, então vamos continuar desse jeito, deixando sempre o som desligado e também o vídeo, porque depois, assim que terminar aqui, isso aqui vai já para o YouTube, fica 24 horas lá. Depois vai para a plataforma Maestros, em definitivo, para os nossos assinantes. Então, veja só. Aqui, ó, deu uma transposição. Agora, esse é o momento. Veja, ó, bispo E2. Aí nós vimos que tem G3, que tem bispo E3. Vimos o bispo E2, né, que é a linha principal. Ó, A6. Então, isso aqui é parecido com o quê? Nós ainda vamos estudar aqui ainda. Nós ainda vamos estudar, mas já falei em outros estudos. Nós temos a Paulsen. A Paulsen, ela tem uma estrutura dessa aqui, ó. A6 com E6, né? Mas esse cavalinho a gente dá uma atrasada às vezes nele. Então, isso aqui pode dar uma pausa. Professor, mas pode dar um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Porque a gente pode jogar com D6, aqueles B5, bispo B7, né? Tem posição parecida aí com Scheveningen, tem posição parecida com a Najdorf, que nós já estudamos, só não vai dar para cair em posições de dragão. Porque se você jogou E6, tem posição que poderia cair na variante dos 4 cavalos, né? A gente faz ali com o bispo B4. Então, vamos lá. A6 é da natureza. É normal você ter A6 numa siciliana. Aí, cavalo F6, bispo E3. Não há nada mais. Eu, quando comecei a estudar siciliana, lá no xadrez básico, isso em 1989, no final da década de 80, quando eu ingressei no xadrez, uma das primeiras coisas que eu estudei, esse posicionamento aí do bispo E2 e bispo E3, a força desses bispos na diagonal. Aí bispo B4, é isso aqui, ó, tá vendo? É isso aqui que toda hora vocês vão ver. Agora presta atenção uma coisa. A hora que joga ali, não vai deixar tomar. Olha que coisa. Não vai deixar tomar. E veja que estranho. Abandona esse peão.
Não deixa tomar e o cavalo vai para lá. E olha qual que é a resposta. Ó, que fino esse. Olha aqui. Não deixa, né, tomar e dá o E4. É claro que já vimos várias posições assim. Esse peão de E4, por exemplo, Sozin, ataque Sozin-Fischer, esse peão cai. Velimirovich, esse peão cai. Quer dizer, tem muitas posições que esse peão pode cair. E tem um ataque terrível. Então, as pretas não querem isso. E por que que volta? Porque não tem utilidade mais. Esse bispo não tem utilidade mais, porque ele queria tomar ali em C3. Aí toma, ó, toda vez que eu quero atividade de peça, eu tomo de D de doido. Toda vez que eu tomo de B de bela, eu quero mais centro forte. Essa atividade de peça, tomando de D de doido, vou ter que jogar E5 também. Então é mais comum a gente jogar aqui. Agora presta atenção uma coisa. Olha como tem tática já, ó. Porque pode entrar aqui a peça, tá caindo D4. Esse centro já vai sofrer um assalto rápido aí. Eu posso mandar D5, que D5 geralmente na cena a gente prepara. A gente faz D6 e D5 depois. Que tudo está desenvolvido, que você está rocado, está com o rei em segurança. Aí ele já entra, olha, ele já entra. Então, ó, torre B8, vai tomar e tomou aqui. Então, agora a gente já tem uma briga curiosa. Uma briga do par de bispos contra o quê? Um centro poderoso. Porque nós vamos poder jogar esse D5. Então, a luta aqui vai ser uma massa de peões centrais. Então, é isso que eu vou apostar. Esse centro forte e pressão também, né? Na ala da dama aqui, já que está aberta a coluna B. Tem problemas? Tem. Estático? Sim. A longo prazo, né? Ó, isso aqui vai estar aqui sendo atacado durante um longo tempo. Então, no xadrez, a gente tem a luta do dinâmico e do estático. Esse aqui é um problema estático, tá parado ali e o cara vai poder explorar sempre. Mas eu tenho dinâmico, esse centro que vai caminhar, centro móvel, tem a coluna B. Aqui, ele toma em C6 para poder entrar, né? Com o cavalo em B6, tomar em C8, mas ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse bispo D4 para não ter a possibilidade de jogar E5. Depois, imagina, joga E5 e D5. Olha que centro super forte. Agora, então, eu vou jogar C5. C5. O Carlos fez uma pergunta, ao invés do bispo E3, as brancas fizeram bispo G, se fizessem bispo G5. Sempre tem a volta do bispo. Então, o branco pode posicionar com bispo G5, com bispo E3. Tem posições, né, que até o próprio bispo de E2, você tem ele em G3 e tem o peão de G3 e bispo G2. Então, você tem esse posicionamento de bispo, é bem variado. Tá? Então, ao longo dos nossos estudos, a gente vai ver o bispo em G5, vai ver o bispo E3, vai ver esse bispo sendo atrasado. Então, observa que o problema do bispo G5 é essa cravada, e sempre vai ter a volta, né? Nessa partida foi bispo B4 e voltou. Então, não é algo a se temer ali. Então, ó, bispo E5, jogou C5, né? Bispo E5. Aí, então, esse bispo impede o E5 e defende B2 também, claro, né? Torre B6, dama D3, aí D6, volta o bispo. E agora, então, ó, a nossa massa de peões, nós não conseguimos jogar D5 ainda. Mas tem perspectiva, não tem nada que impeça jogar D5. Precisamos fazer o quê? Precisamos rocar e colocar essa torre para participar. E assim as pretas fazem. Rocam, joga B3, isso aí se precisar sair com esse bispo depois tem até B2. Uma formação legal aqui seria bispo B2 e C4, mas as pretas não vão deixar, né? Já estão jogando D5, fazem E5, cavalo D7, F4. Então aqui já tem a perspectiva de cada lado. O branco, o tabuleiro está meio dividido aqui, ó. Ó, nós vamos ter que jogar mais para esse lado de cá. E o branco mais para esse lado de cá. Porque tem uma cadeia de peões, tem uma estrutura aí com E6, D5. E o branco já com ideias de fazer F5.
Então, observem agora, ó, aqui que começa esse choque maior das peças. Então, é nesse momento, essa partida eu selecionei, claro que tem alguma coisa de abertura também, mas eu selecionei mais nesta ação agora de ataque que o branco vai fazer e como que a gente lida com isso. Ó, vou jogar C4. O que que eu quero? Quero a casa C5, para o bispo ou para o cavalo. Aí tomou. Pois é, vocês já deviam estar perguntando aí, mas, ô professor, tem alguma coisa errada aí, colega. 1, 2, 3. 1, 2. Uai, tá perdendo esse peão. Pois é, mas aí tem esse... Aí da tática, né? Tem esse lance bonito e não pode tomar que a gente capturaria o bispo lá em C3. 2, C6. Aí já passa a dama. Cavalo. Já vai o bispo, ó, presta atenção, ó. Mirou para cá. Aqui tem esse peão, né? Mas a gente está querendo avançar. Mirou para cá, ó. Ainda tem possibilidade de passar de peça. Olha que danado isso aqui. Né? Então, isso aqui tem que jogar com muito tato, aqui tem que jogar com muito jeito, porque é super perigoso esse ataque. Então, é uma das partidas no processo de seleção, né, que eu trago para vocês. Hoje é o dia da tática, eu seleciono partidas de tática para o adversário e para a gente e como combater. Esta é uma posição que vocês podem cair muito. Esses bispos que vão apontar para a do rei. Então, tem que fazer G6. De início, tem que jogar G6. Se o problema é ação aqui, né? Esse aqui já está mais fechadinho, tem que jogar G6. Aí vai fazer F5. Já é também da natureza da posição. Vamos avançar, vamos sacrificar. Os peões são jogados ali para isso mesmo. Aí toma. Se tomar aqui, geralmente a gente está acostumado G para F e não E para F, né? Mais da beirada para o meio e não do meio para a beirada. Mas aqui aí fica muito aberto aqui, né? Então, a gente vai ter que jogar aqui. E aí, torre toma. Uau! Porque se peão toma, bispo toma. Calma, tá tudo bem. Só fogos de artifício, só ataques. Aí parece que assusta. Nossa, professor, vou ter que defender isso tudo. Tá, mas calma. Quer ver, ó? Logo, logo isso passa. Quer ver? Ó, dama E6. Tomou de cavalinho. Já tem que tirar o bispo. Ó, dá o cheque. Saiu. E aí vem esse bonitão aqui, ó. É esse todo o processo, todo o detalhe da posição tá aí. A troca do bispo de casa preta. Porque isso impede todo o ataque que o adversário pode fazer aqui nas casas pretas, tá? Então, a gente vai lá. E por que que pode isso, né? Porque a torre está atacada. No que tomaria 3, a gente tomaria F5. Aí tem que voltar. 2, 4. 2, 4, 5. Tem um peão a mais. Mas agora já está isolado, isolado, isolado. E o jogo já está mais tranquilo, não tem par de bispos mais. Trocou as damas e agora volta aqui. O professor não pode tomar lá? Pois é. Esse aí vai ficar cravadinho aqui, né? Vamos jogar isso, parece mais simples. Por que isso? Ameaça tomar aqui e ameaça lá. Tudo coisa da tática também, ó. Quando você tem a estrutura quebrada, assim como a gente fez com o branco, tem E5, tem C2 e tem A2, é muito comum nas partidas. Você fica com um peão a menos, mas a todo momento você vai pressionando o adversário, ainda mais quando tem cavalinho, saltador ali, ele vai gerando ameaças. Ó. Então, olha como ficou já harmônico a posição. Essa posição as pretas ganharam. Então, tem o mesmo material, mas olha como está mais fácil jogar de pretas. Ó, F6, torre A3, torre D6, torre E4. Vou passar um pouco mais rápido aqui, né? Porque ó, trocou o peão. Então, uma debilidade por outra, né? Tocou, só tinha uma debilidade, aí troca ela por C3. A gente acha que isso vai empatar.
Olha o rei super ativo. Bispo de casa branca, né? Nós estamos colocando o rei aqui na casa preta, menos chance de ser atacado. E aí, vai levando peça. Até cair nesse final super curioso aqui. Que cai o peãozinho e acabou coroando. Então, eu vou voltar agora e vou pontuar com vocês as coisas da tática, tá? Então, basicamente, o posicionamento do bicho de casa preta no início foi importante. Foi para B4 e voltou. Aquele G6 no momento certinho, no momento exato ali para poder barrar o ataque. Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou destacar os pontos, então, que são interessantes para a gente, tá? Então, muito bem-vindos aí. Hoje nós temos os nossos cavaleiros. O Alessandro, tudo bem? Alessandro Carlos aí, o André, o Carlos Silva, o Igor Costa. Igor, beleza? Roberto, Robervan, Valdinei. Ô, Zé Luiz, tudo junto? Beleza. O VG 613. Clicando com o botão direito, você consegue mudar aí. Você consegue renomear, a gente fica sabendo quem que é você. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pontuar com vocês a parte de tática, tá? Então, seguindo. Ó, até aqui tudo normal, né? A gente deu uma passada ontem pelas variantes. Bispo B4. Então, isso aqui é uma sinalização interessante que eu quero tomar aqui. Eu quero destruir essa estrutura, deixar dobrado, isolado e, especialmente, gerar ameaça aqui. Curiosamente, ele não deixa tomar. Mas abandona o peão, quantas vezes a gente já viu isso aqui? Então, ó, vamos lá. O peão de A, então, é a primeira anotação que a gente vai fazer. Toda hora vocês vão ver isso. Toda hora vocês vão ver. O peão de A não é para ser tomado. Oh, perdão. O cavalo joga em A, né? O cavalo joga em A4, abandona o peão, mas o peão de E não é para ser tomado. Então, ó, o peão de E não é para tomar. Deixa ali. Isso a gente já estudou em desenvolvimento de peça, né? Quantas vezes a gente já viu isso? Você, enquanto está tomando o peão do adversário, o adversário está colocando peça em jogo. Isso acaba dando uma indigestão grande ali na frente. Nós estamos de pretos, nós estamos com tempo a menos, nós temos que priorizar o controle de centro, priorizar o desenvolvimento das peças, e não ficar papando o peãozinho, tá? Deixa o peãozinho ali, porque senão ele vai ter contra-jogo. Então, vamos lá. Ó, nesse momento, então, o que nós temos? Nós temos uma anotação apenas de tática. Aí o bispo volta. Beleza. O bispo voltou, então se tivesse esse bispo em G5, sempre vai ter a volta do bispo. Essa tomada muito cedo, né? O cara estava perguntando disso aqui. Essa tomada muito cedo, a gente poderia aproveitar até a coluna G. Então aí toma de B, de bela, cavalo, ele vai ficar com um par de bispos. Então, esse é um detalhe agora. Esse é um detalhe que ele vai ter o par de bispos, tá? Ele vai ter o par de bispos. Então, vamos lá. Ó, par de bispos. Este par de bispos vai ser confrontado com o quê? Com um forte centro de peões. A massa de peões que a gente tem, o C6, o E6 e o D7. Isso vai ser o que a gente vai ter de contraponto. Nossa compensação pela força do par de bispos vai ser exatamente esse centro forte. Legal. Agora, vamos seguindo.
Bispo D4. Então, esse bispo impede o E5 das presas, tanto é que as presas não jogaram E5, tiveram que jogar C5. Defende B2. Ó, C5, bispo E5, a torre vai para B6, porque eu quero jogar D6, né? Dama D3, D6, o bispo volta, aí eu roco B3, então o bispo B2 e C4 seria uma boa, aí as pretas já fazem D5. Então, ó, presta atenção nesse. Esse também é importante. D5 é feito em 2 tempos, como na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a gente tem exatamente esse D5, ó. O peão de D jogado em D5 em 2 tempos. Na siciliana é muito comum isso. Você faz D6 e lá na frente você faz D5. Geralmente depois que rocou, né? Porque o D5 você tem uma ação forte central, tem ruptura, pode abrir linhas, mas esse rei pode ficar exposto. O que a gente faz então? Dá segurança para ele, depois joga D5. Então, o que a gente vai ver é, nesse caso aqui, vai ser jogado em 2 tempos. Vai fazer D6 e depois D5. Quando nós estudamos aqui a dragão hiperacelerado, dragão acelerado, a gente tentava fazer D5 de uma vez só. De uma vez só, por isso que atrasava o peão dele. No dragão normal já faz D6 no segundo lance. Então é comum em algumas posições se jogar D5. Na variante dos 4 cavalos, D5 direto. Tanto é que o bispo B4 era para isso, né? Para cravar e aí ter mais força o D5. Então aqui, e na maioria das posições, é D6 e D5. Seguindo lá. Aí fez o E5. O E5, olha só, o E5, a gente vai entender que é para ganhar território, é para você ganhar espaço no centro e poder atacar na área do rei. Mas tem uma problemática para o branco, porque o E5 fecha o centro. O D5, ele está propondo troca. Né? Isso é legal, abre até, né, o centro ali, as peças pretas ainda precisa tirar a torre, mas comparando com o branco, a torre está em A1, a outra torre está em F1, a dama está em D3, a gente poderia atacar essa dama. Então, o que acontece? Esse E5, ele fecha o centro. Em fechando o centro, já dá passagem para as peças aqui, né? Fica interessante mesmo, porque você passa a dama, passa aqui, você vem com F4, mas em compensação, praticamente mata esse bicho de casa preta. Então, aquela força do par de bispos não tem agora. Então, não assusta muito esse ataque, porque não tem aquela força gigante, ó, tem que contra-atacar, né? Esse torre C6, né? Então, agora, isso é um outro detalhe que a gente precisa anotar. Esse C4 chega no tempo exato. C4, ele gera ruptura, ele abre a posição, então, ó. As pretas fazem C4. E por que esse C4 é importante? Gera ruptura. E por que é importante gerar ruptura? Porque nós temos que abrir caminho para as peças, para o cavalo, abrir caminho para a torre, abrir caminho para o bispo. Então as pretas fazem C4. Isso aí tem que jogar. Se não jogar esse C4, o branco vai passar as peças para lá do rei e vai atropelar a gente. Então vamos lá. Tá vendo? Tudo é em cima. São planos, claro, né? Tem estratégia em cima, mas tem muita coisa de conotação tática. Ó, dama H3, o que está querendo? Bispo D3 em seguida. O que está querendo? F5. Cavalo B6. O cavalo quer entrar lá em C4. Bispo D3. O que a gente precisa fazer? G6. Ô, professor, mas você jogou G6? Olha aqui que desastre que fica. Ó, G7, F6, G5, H6. Casas pretas. Debilidade periférica. Conjunto de casas fracas. Tá, mas como é que ataca isso? O bispo está todo preso. Tanto é que ele tenta jogar aqui e abrir a outra diagonal, né? Bom, vamos lá. Aí F5. Então, ó, mais registros para a gente. Como combater esse F5? Como é que a gente combate ele? O combate a F5. Como é que eu faço?
Eu tenho que tomar sempre de G, não é? Não, professor. Estrategicamente, de G é o normal. Mas aí não vai poder, porque vai acabar abrindo a coluna G facilmente para ele, e aí o cara pode passar peça. Aqui, então, como é que eu combato isso? Vou tomar D, E. E vou fazer essa sequência bonita aqui de buscar trocas. Ó, veja como segue agora. Que legal. Toma aqui. Ele toma de torre. Oh, mas por que não pode tomar? Não pode tomar por causa desse tático aqui. A gente ignora, né? Ignora simplesmente que tomou de torre. Porque tomou de torre, a única coisa que você não pode fazer é tomar a torre dele. O resto pode. Então, dama E6. Aí tomou, toma de cavalo. Ó, o bispo tentando explorar as casas pretas aqui, que é o fino. Esse tático aqui em E3. Então, mais um registro. Esse tático em E3, que é o que barra todo o ataque. Então, aqui tem o fino lance, opa, bispo E3, bloqueando o ataque. Esse lance, então, faz toda a diferença. Tá vendo? Isso que você tem que pontuar. Já falei isso aqui um monte de vezes, que eu mantenho, né, os meus caderninhos, tem um monte desse. Quando vou estudar algum vídeo, quando vou estudar algum livro, quando eu trago as coisas para vocês, eu vou fazendo anotação. Isso aí que é a diferença para você compreender aqueles pontos, porque, professor, qual que é a chance dessa posição acontecer na prática? Próxima a zero. Essa aqui, lá na frente, tantão de lance para frente, tá, mas uma possibilidade de trocar os bichos de casa preta, muitas vezes vai acontecer. Uma possibilidade do branco jogar F5, vai tomar de quê? Vai tomar de E, muitas vezes vai acontecer. Uma possibilidade dele fazer cavalo C6 e jogar E5, muitas vezes vai acontecer. Você vai ter que jogar o D5, um lance ou dois, vai ter que valorizar a coluna B, de vez em quando tem ruptura em C4. Então, estes momentos que nós estamos destacando, isso serve para várias posições, e não para essa especificamente, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, ficar esperto, porque é um estudo conceitual. Ou seja, você vai buscando referências e vai aplicando. Seguindo lá. Aí tomou, ó, vai eliminar mesmo, cara, vai eliminar. Importantíssimo agora. A quem interessa manter a dama? A quem interessa? Ao branco. O branco está atacando na área do rei. Como é que você mata um ataque? Troca. Troca. E troca. Troca sempre. Troca cavalo, troca bispo. Dama, então. Né? Porque a dama tem mais poder de fogo. Troca. Ô, professor, mas se eu trocar, vamos seguir um pouquinho mais. Se eu trocar, parece que eu estou indo na contramão aí. Se eu trocar, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque tem um peão a menos. Veja lá a sequência. Você não vai ficar com um peão a menos. Ó, toma. Vamos contar, ó. 4, 5. Mas agora já dá para buscar de volta. Ameaça cavalo F2 e E5. Então, o que há de problema nessa posição? Esse cavalinho aí, ó, a luta do cavalo contra o bispo. E essa luta é boa de estar com o cavalo. Por quê? O jogo está fechado? Não, é que tem muitas debilidades. O cavalo, como ele ataca a casa clara e casa escura, peão E5 está na casa escura, o peão de C2, G2 está em casa clara. Você vai manobrando o cavalo e atacando. O bispo já está mais limitado a gerar ataques. Então, quando tem essas debilidades, o cavalo ele trabalha bem, está ameaçando também, ó, em F2, né? Então, isso força aqui a devolver o peão. Então, já está tudo igual. Volta o bispo, porque ele está achando que esse bispo, né, tem possibilidade de atuar em ambas as alas, o centro está aberto, mas caiu o peão de E5, que era o que interessava aqui quando a gente fez a manobra com o cavalo. Colocou a torre para jogar, F6, então quem tira esse cavalo dali? Ninguém, não tem peão de F, não tem peão de D.
Ó, torre de A atacou 2 vezes, defendeu. E aí jogou C3. Então eu vou parar a posição aqui, né? Porque agora vai entrar em um final, foge muito aquela expectativa, perspectiva nossa de trabalhar a abertura até conectado com o meio jogo, que vai ser lá na quinta-feira, nosso quarto dia de estudo, que a gente vai trabalhar mais isso, conexão com o meio jogo. Então, veja só, isso que a gente tem que ir pontuando, tá? Porque isso é o que vai ser a nossa referência, vai ser o padrão, vai ser a recorrência nas posições.